Primeiro eu quero me apresentar, eu sou a Cris Valezin, não sei se todo mundo me conhece, mas a Versa Consultoria é composta por mim e pela Carol Secati, e hoje eu, Cris Valezin, estou aqui fazendo essa live com vocês. Sejam muito bem-vindas. Essas lives se chama Up no Seu Bolso. Essa daqui é a nossa segunda live, onde a gente vai estar falando sobre isso, então hoje o tema é tipos de consultora de imagem e estilo. Eu vou iniciar falando para vocês o porquê que eu decidi falar sobre esse tema, e como eu já dei um spoiler antes nos stories, eu nunca ouvi, ou pelo menos dentro das minhas pesquisas, eu não achei ninguém falando sobre esse tema. Esse assunto surgiu, na verdade, porque final de semana eu estava em Brasília, onde eu estava num resort e tudo mais, e aí surgiu os tipos de consultora. Então, hoje eu queria trazer esse assunto aqui para vocês, tá? Então, por que é falar disso? A gente sabe que a consultoria de imagem e estilo é um mercado, é uma profissão nova, tem menos de 10 anos aí que a gente está com essa profissão, então eu decidi falar disso porque muitas pessoas não têm exatamente esse conhecimento. Muitas pessoas também têm a necessidade de querer se formar, de entender quanto custa uma consultoria de imagem, como se formar em consultoria de imagem, o que é necessário ter? Por isso, existem os tipos de consultora de imagem e estilo. Hoje é uma profissão que ela está crescendo, graças a Deus, as pessoas estão cada vez mais conectadas em querer se vestir, as pessoas estão cada vez mais conectadas com a imagem, com a comunicação não verbal, que é a comunicação já de impacto. Então, vamos falar que num cenário mundial, essa profissão existe há mais de 30 anos. Porém, no Brasil, no mercado brasileiro, está sendo cada vez mais aí crescendo, mas é menos de 10 anos que ela está. Então, como não foi muito difundida no Brasil, porque não era o foco principal, esse trabalho inicialmente era limitado para as pessoas tinha uma classe social mais alta. Então, era limitado aos artistas, políticos e celebridades, o que não difere muito hoje como as consultoras de imagem e estilo trabalham, então os personal stylists têm trabalhado nisso. Porque isso vem já antigamente desse cenário já de classe alta, então isso é um tipo de serviço que muitas pessoas ainda têm como mito a ideia de que é só para pessoas que têm dinheiro. Então, no nosso país não tem exatamente a questão, a informação de quando exatamente iniciou, mas a gente sabe que foi iniciada justamente para esses tipos de público-alvo, que eram artistas, políticos e celebridades, ok? A gente também sabe que essa profissão começou em São Paulo, porque é uma metrópole muito que desenvolve, enfim, e o mercado de moda está todo voltado lá, porque a gente tem as passarelas, a gente tem o grande evento que é o Fashion Week, enfim, e depois foi desenvolvendo para outras grandes capitais, ok? Gente, eu vou falando, mas se eu estiver falando um pouco rápido, vocês me avisam, que às vezes eu começo a falar e vai indo. Então, por favor, compartilhe aí comigo também se estiver muito rápido, se vocês acham legal ou não, se tá tudo ok essa velocidade, tá? Então, gente, os tipos de consultora de imagem e estilo hoje, no século XXI, eu penso que é o seguinte, tudo surge diante desse posicionamento que veio sendo cada vez mais comercializado e capitalizado pelas grandes influências do mercado, onde o mercado que tinha mais dinheiro poderia contratar esse tipo de serviço, tá? Então, como a moda, vou introduzindo, só para vocês entenderem, eu vou introduzindo o conceito total para chegar à conclusão de tipos de consultora, tá? Então, como a moda surgiu lá pelo século XV, baseado nisso, com o renascimento europeu e tudo mais, a palavra que significa o costume provém do latim modus, a variação da característica da vestimenta surgiu justamente para diferenciar o que antes era igual
do diferenciado, né? Então, não era mais, era justamente para diferenciar classe social, era para diferenciar os nobres, então, dos plebeus, enfim. E aí, como as roupas eram diferentes nessa época, um padrão aumentava cada vez mais seguindo a sua classe social, o que também não é muito diferente hoje do século XXI. Hoje a gente sabe que o reconhecimento de nível de classe social muitas vezes é julgada pela vestimenta. E por isso, cada vez mais, a consultora de imagem e estilo está inserida no mercado, está sendo cada vez mais procurada. Porque, abrindo um entre parênteses, muitas pessoas às vezes não conseguem emprego, sendo que tem qualificações, sendo que tem possibilidades de avanço e de colaborar em certas empresas devido ao jeito de se vestir e devido vir a uma classe social mais baixa. Porém, isso, hoje, o papel da consultora de imagem e estilo vem transformando essa imagem. Mas, voltando para a questão de classe social, essa diferença que existia nos padrões, nossa, até perdi o raciocínio, só um minutinho. Bom, essa diferença que existia nos padrões, o que aconteceu? Com a evolução da vestimenta, que definia lá no século XV tecidos, cortes e cores que eram destinadas somente aos nobres, à burguesia, então que não era tão nobre também, mas era rica, então já existia uma diferença aí também. Existiam os supernobres, existia a burguesia e existia o plebeu. Então, tudo isso iniciou-se o trabalho da diferença já da classe social. Por isso que ela era destinada justamente para artistas e celebridades, porque ela acompanha a profissão, acompanha essa identidade que veio historicamente, que veio da diferença da roupa. Então, a consultora de imagem acompanha a história da roupa, que a roupa era só para quem tinha muito dinheiro, enfim. Boa noite, Iraci, tudo bem? Sejam bem-vindos, pessoal que está chegando aí. Bom, então passou-se muito a imitar o estilo nobre das roupas, iniciando um processo de grande trabalho aos costureiros, que a partir de então eram obrigados a produzir diferentes estilos para diferenciar os nobres dos burgueses. E é aí que a gente entra com os tipos de consultora. Vamos lá. Então, só para você entender justamente por que existe a diferença de tipos de consultora. Hoje, eu sou consultora de imagem e estilo, formada aí já há mais de 7 anos, basicamente 10 anos como uma pessoa que vem estudando o comportamento e o mundo da moda. Pode parecer pouco ou muito, enfim, mas sim, comecei desde novinha a estudar sobre esse mundo e comecei cada vez mais a ter clareza dos tipos de consultora de imagem e estilo e os tipos de padrões que elas atendem. Hoje a gente sabe que tem consultoras de imagem e estilo que se formam apenas para suprir a necessidade do seu guarda-roupa ou apenas para entender mais sobre o seu corpo de uma forma mais profunda, para entender um pouco mais sobre a história da moda, e outras consultoras de imagem e estilo também se interagem para virar uma certa digital influencer. Tem essa vertente também, tem pessoas que fazem parte daquele grupo da F-Hits, que eu acho incrível, eu acho sensacional, mas não é o meu foco. Então, também existe esse grupo de consultoras de imagem que busca formação para esse lado. E também tem as consultoras de imagem e estilo que se formam justamente para poder trabalhar com isso, como principal fonte de renda. Então, o que eu quero trazer essa clareza hoje para você que está aqui comigo? Quando a gente se forma e quando a gente busca exatamente obter um resultado, e às vezes a gente se constrange, às vezes a gente fica frustrado e não conseguir um resultado, que tipo de consultora você é hoje? Que tipo de consultora, quando você fez a formação, você pensou em ser? Você pensou que isso era um mercado que você ia atender somente gente rica? E que a consultoria de imagem é só para quem tem dinheiro?
Porque isso veio construído, como eu falei, em meados do século XV, com a evolução da roupa. E se a consultoria de imagem existe há mais de 30 anos e no Brasil existe aí por volta de 10 anos, essa cultura de riqueza, nobreza ainda está estabelecida. Mas em 2019, pelo menos essa evolução do final do ano de 2018 para 2019, eu vejo que é uma profissão cada vez mais em ascensão e que as pessoas estão mais claras e têm mais objetividade do resultado que elas querem propor à sua cliente final, ou o resultado que elas querem ter quando elas fazem a formação de consultoria de imagem e estilo. Então, você buscou atender só gente rica, ou você também está buscando uma classe média, uma classe mais baixa? Mas espera, aí você entra a seguinte pergunta, mas se é para classe baixa, como é que eu vou ter sucesso? Justamente destina àquela questão que a gente fala muito sobre nicho. Os tipos de consultora está totalmente ligado, ou seja, os seus resultados estão totalmente ligados ao tipo de nicho que você está se propondo a atender. Hoje você é uma consultora que quer só atender classe média, classe alta, nobreza, porque tem, como antigamente existiam os burgueses, os nobres, que era a classe rica. Hoje, quem a gente atende? A gente atende rico ou a gente atende só os nobres? Isso entra uma segunda questão também, que é o pessoal que é associado à Associação de Consultores de Imagem e Estilo hoje aqui no Brasil. Que tipo de clientes essa associação hoje dá para a gente? E aí vem uma seguinte questão. Essa diferença de classe social que eu tenho hoje, ou seja, uma pessoa que acabou de se formar, ela precisa ser rica para ela ser consultora de imagem e estilo, já que veio da nobreza, já que veio muito da burguesia. Então, esse padrão tem que ser quebrado. Ao meu ponto de vista, não é necessário você partir de uma classe rica para você ter, ou para você se tornar consultora de imagem e estilo. Você só precisa entender justamente a que mundo, a que nicho você vai querer se conectar. A que mundo, a que nicho realmente você vai querer atender. Serão pessoas de classe média? E aí entra a questão da identidade visual. Eu até coloquei um cartãozinho hoje no nosso Instagram, lá no nosso feed, a seguinte pergunta: como anda a sua identidade visual? A sua identidade visual, ela está ligada ao nicho exato, ao público-alvo exato que você está atendendo, que você está destinada? Será que, de repente, os seus resultados não estão sendo tão certeiros por conta de que você não está alinhando o seu resultado, o seu nicho com o público? Então, você tem que entender, você tem que começar a alinhar a sua identidade visual, porque o que mais a gente tem é pessoas se formando nesse mundo de consultoria de imagem, mas também o que mais tem é pessoas com frustrações, porque não consegue atender, porque não consegue cliente. Se conseguiu cliente, conseguiu uma, conseguiu duas, e aí depois não conseguiu mais nada. Então, hoje, os tipos de consultora que eu quero trazer aqui, a reflexão, é essa. Você, que tipo de consultora você é? Você é aquela consultora que está destinada a atender classe média? Você é um tipo de consultora que está destinada a atender os nobres, que são os ricos? Ou só os burgueses, que são aquelas pessoas milionárias? Porque elas também precisam de consultora de imagem e estilo, porque entra a questão de político, entra a questão de celebridades. Que tipo de consultora você é hoje? Tá? Deixa eu só responder aqui. Lari, a live fica salva 24 horas disponível aqui. Eita. Mas lá no nosso canal no YouTube ela fica disponível sempre, tá bom? Acho que a minha conexão aqui ficou meio ruim. Bom, acho que vocês estão me ouvindo ainda, né? Deu, acho que uma queda aqui para mim, mas vamos continuando. Acho que tá tudo bem, né? Bom, então isso é a grande questão que eu quis também esclarecer. Por que que existe um mito de que a consultoria de imagem é só para gente rica? E outra coisa também que eu queria falar
É que se você, por exemplo, quem que pode hoje se formar em consultoria de imagem e estilo? Eu penso que todo mundo que queira, de certa forma, entender mais sobre a comunicação, queiram ajudar as outras pessoas, queiram pessoas que se inspirem em nós. Por exemplo, eu era vendedora de loja. Então, como eu era vendedora de loja, hoje eu sou consultora de imagem e estilo. Eu estou inserida no mercado de moda aí há mais de 10 anos, querendo ou não, eu estou inserida. Então, as pessoas que desejam hoje também se formar, elas têm que entender aonde ela está inserida e que tipo de cliente ela vai conectar para ter resultado. Você está inserida no mercado, de novo, classe social, querendo ou não, a gente tem que falar de classe social. Que tipo de mercado você está inserida para você é o tipo de mercado que você vai atrair como cliente. Ou muito pelo contrário, muito pelo contrário. Se você fizer estrategicamente a sua identidade visual, o seu desenvolvimento de marca, você não necessariamente precisa já ter o dinheiro para atender pessoas que têm muito dinheiro, que são os políticos, que são as celebridades. Você não precisa exatamente, mas você vai precisar de uma coisa que se chama determinação e investimento na sua imagem. Porque quando a gente se forma em consultoria de imagem, não basta a gente simplesmente achar que vai ganhar rios de dinheiro. Existe dedicação, existe tempo, existe paciência e cada vez mais investimento. Se a gente não investe na nossa própria imagem, a gente não vai obter o retorno. Então, cada vez mais todo mundo, vou falar bem verdade, hoje todo mundo pode se formar como consultora de imagem e estilo, mas quais são as consultoras de imagem e estilo? Que tipo de consultora de imagem e estilo vai se destacar? Então, eu penso muito que tem que estar alinhado a essa questão de nível de classe social. Eu estava no shopping em Brasília, no final de semana, e a gente passou pela loja da Louis Vuitton, incrivelmente as bolsas impecáveis e tudo mais. E de repente surgiu a seguinte questão. Hoje eu, Cristina, se eu tivesse uma bolsa Louis Vuitton como consultora de imagem e estilo, essa bolsa iria me expandir ou iria me causar retração? Retrair, que é o que a gente falou recente também em uma das nossas aulas sobre peças que expandem e peças que nos retraem. Mas eu, como consultora de imagem e estilo, será que é necessário eu ter uma bolsa Louis Vuitton? Será que essa peça, de repente, iria me expandir? E a resposta para você é não. Para mim, essa bolsa não faz nenhum tipo de. Não iria. Sabe por que ela não vai me expandir? Essa bolsa não faz sentido no meu guarda-roupa, porque o meio que eu estou inserida, eu hoje, como consultora de imagem e estilo, como empreendedora do marketing digital, focada cada vez mais aqui em trazer clareza e conhecimento para as pessoas, essa bolsa provavelmente iria como se ela estivesse me intimidando. Então, essa bolsa não ia me expandir. Eu poderia fazer outros investimentos estratégicos na minha comunicação, na minha imagem, para me conectar justamente com o meu nicho, para me conectar justamente com quem eu quero atrair, para eu me conectar justamente com o público-alvo. Então, também quando você for pensar na sua marca como estratégia, você tem que olhar realmente quais peças podem fazer sentido para você ou não. Porque muitas vezes a gente acha que investindo nessa peça iria ser muito bom, iria ser muito bacana, mas, enfim, às vezes não dá certo. Então, vale essa reflexão quando você for fazer um investimento também de uma peça, tá? A Flá, já quero saber mais sobre peças que expande e retrai. Flá, tem um vídeo no nosso YouTube, porque todas as lives que a gente faz, enfim, fica aqui também no YouTube, que eu estou ao vivo no YouTube. E a gente está cada vez mais com conteúdos lá de intensidade. Então, tem um vídeo, depois, se você quiser, me manda um direct, posso te mandar o link. Ou então, vai direto no nosso canal, lá no YouTube, chama Versa Consultoria de Estilo. E lá tem um vídeo que tá bem grande, assim, peças que expandem, peças que nos retraem. É bem interessante, vai lá e depois comenta o que você acha.
Mas essa questão sobre peças que nos expandem e peças que nos retraem, e o tipo de consultora que você é hoje, ou que tipo de consultora você deseja se tornar hoje, está muito ligada ao nicho e à classe social que você está inserida. Lembrando que não é necessariamente, eu gosto de falar isso, não é necessariamente você precisa ter dinheiro para você ser uma consultora de imagem e estilo, porque esse mito já foi quebrado. As pessoas hoje estão preocupadas com a sua comunicação justamente para conseguir mais dinheiro, justamente para conseguir se colocar no mercado de trabalho. Então, as pessoas não estão necessariamente achando que uma consultoria de imagem é algo desnecessário, é algo sem. Eu esqueci o nome da palavra, gente. Sem. Como que chama? Utilidade. Bom, não era essa palavra que eu queria falar, mas é esse sentido. Então, as pessoas não estão achando, hoje em dia, que a consultoria de imagem é algo inútil, e sim é algo necessário, porque as pessoas se vestem, as pessoas se comunicam, e as pessoas estão cada vez mais interessadas em saber como se posicionar diante de uma reunião, diante de fechar um contrato, diante de atender os seus clientes ou até mesmo diante de como aparecer nas suas mídias sociais. Como você é consultora de imagem e estilo hoje? Como anda a sua mídia social? A sua mídia social está totalmente ligada ao seu nicho? E aí vem a seguinte questão. Tudo, Cris, poxa, mas você fala tanto de nicho, tipo de consultora, mas tudo está ligado a nicho? Sim, tudo está ligado a nicho. Tem uma outra consultora de imagem que eu sigo e eu acho ela incrivelmente, porque nós, como consultoras de imagem, temos que abraçar uma a outra para que juntas a gente possa revolucionar esse mercado e levar cada vez mais autoestima, enfim, como cada uma quiser chamar. Mas eu acho que a gente tem que se apoiar e não se tornar rivais, porque tem gente pra caramba no mundo e tem gente pra caramba querendo um tipo de serviço. Então a gente tem que se conectar aí para cada vez mais levar o resultado para as pessoas. Então, tem uma consultora de imagem e estilo que eu sigo, e eu acho ela extremamente incrível. Eu acho ela tem uma feição muito minhãozinha, muito pequenininha, delicada, e ela é extremamente estilosa. Poxa, mas uma consultora de imagem de estilo chamando outra pessoa de estilosa? Sim. Por que eu falo que ela é extremamente estilosa? Na verdade, quando a gente classifica uma pessoa como estilosa, eu acredito que esteja mais classificado com o carisma com que cada consultora trata os seus clientes. Eu acho que tudo está ligado ao carisma de como você tem lidado com o seu público-alvo. Então, tudo é um ponto de vista. E o que mais me faz conectar e identificar e admirar o serviço dessa outra consultora de imagem de estilo é o carisma com que ela trata as pessoas. E eu acho que isso conecta cada vez mais com o seu cliente. Então, que tipo de consultora você é no seu relacionamento com o seu cliente, com o seu, enfim, com o público final que você quer atender? Que tipo de relacionamento você tem gerado com essa possível cliente? É uma cliente que vai consumir moda 100% ou é um executivo que precisa aí melhorar porque ele está usando roupas e ternos largos e está usando peças que não estão valorizando para um contrato, para fechar um contrato? Que tipo de cliente, quer dizer, que tipo de consultora você é hoje? Você é o tipo de consultora que fica dando diquinhas também, não desmerecendo, pelo amor de Deus, gente, fica dando dicas de moda em relação de como combinar. Então, o que o seu cliente quer que você está oferecendo a ele? Então, além do nicho, vem a questão do relacionamento. Que tipo de consultora você é quando você está se relacionando com o seu público? Quando você está relacionando com o seu possível cliente novo aí? Você está falando a língua estratégica dele mesmo? E como você está se vestindo? Você está se vestindo da mesma forma que você se torne inspiração? Porque quando eu falo que eu olho essa outra consultora de imagem e estilo, ela se torna inspiração para mim. Mas eu não sou
no mesmo nível, voltando para o tipo de classe social, eu não sou no mesmo nível que ela. E nem por isso eu vou desmerecer, ou enfim, eu vou achar o trabalho dela horrível. Muito pelo contrário, ela se torna inspiração para mim. Então, ela se torna uma referência de quem possivelmente eu queira ser um dia. Então, eu também acredito que tudo está ligado em quem você é e quem você vai querer ser. E que tipo de inspiração você está se tornando para a sua cliente? Que tipo de inspiração você tem projetado imageticamente para conquistar mais clientes? Opa, virei a câmera. Pronto, voltou. Que tipo de imagem você tem conectado para criar mais conexão com essas clientes? Então, você também é referência imagética, nossa imagem impacta a todo momento. Outro dia mesmo eu fiz uma live de cara lavada porque eu estava falando sobre cores. E hoje eu estava mexendo, editando esses vídeos que eu fico postando no nosso feed depois, que acabam sendo partes e trechos mais valiosos, eu gosto de compartilhar com vocês. E aí eu falei assim, poxa, eu como consultora não gosto de ver essa imagem minha mesmo que eu estou projetando naquele vídeo. Mas aquele vídeo eu estava falando justamente de cores, porque eu precisava da minha pele limpa, para poder mostrar para minha cliente, para poder mostrar para o meu aluno como que a coloração diferenciava. Mas imageticamente, eu não gostei da comunicação que eu gerei ali. Que se a pessoa não vê exatamente o assunto com que eu estou falando, não vai conectar, então não vai me criar credibilidade, não vai criar retorno de cliente. Imageticamente, como anda a sua imagem? Então, entrou a questão aí de nicho, entrou a questão de comunicação, que é o relacionamento, e entrou a questão aí de imagem, que é como a gente hoje se comporta, certo? E que tipo de consultora também eu queria entrar aqui com vocês? Que tipo de cenário exatamente você vai introduzir para atender a sua cliente? Então, você é o tipo de consultora que vai levar a cliente para um café? Você é o tipo de consultora que vai atender em um escritório? Ou você é o tipo de consultora que vai fazer só atendimento online? E hoje eu vou falar uma coisa, graças a Deus, com o mundo online, aí a gente tem capacidade de atender cada vez mais clientes, cada vez mais alunos, levar mais informações, e o mundo online está sendo procurado cada vez mais por homens. Cada vez mais homens têm procurado o serviço de consultoria de imagem e estilo. Querendo ou não, eles estão cada vez mais curiosos, eles estão cada vez mais preocupados com a imagem, porque o mercado em expansão, a aceleração da mídia social, eles querem saber como se posicionar, como se relacionar, como se conectar. E não são só os homens, como existem também as grandes mulheres que trabalham horrores, e elas não têm tempo para tirar um dia livre para ser atendida, ou para ir até um café. Então, o mercado online é um mercado que você, como consultora, deve pensar em começar a atuar. Então, que tipo de consultora é no atendimento? Que tipo de consultora você é na hora de atender? Você é o tipo que vai ali do presencial e acha que você só pode atender cliente se você tiver um escritório? Que tipo de consultora você é quando você pensa que você pode atender cliente só no físico e no mundo online não? Então, que tipo de consultora você tá querendo ser? Que tipo de resultados você está levando ao seu cliente como proposta se você não está se movendo, se você não está expandindo, se você não está buscando alternativas e possibilidades de facilitar cada vez mais o atendimento? E aí volta de novo para a classe social. É claro que aquelas pessoas que são da alta burguesia, que são milionárias, vão querer o atendimento presencial? Muitas vezes não, porque eles vão querer um assessor que faça aquilo para eles. Mas a pessoa ali que é rica ou que trabalha pra caramba e não tem tempo para ser atendida, você poderia fazer uma sessão com ela online, no horário que for melhor para ela? E aí você começa a ter resultados. E no dia que você for atender, por exemplo, for fazer um shopping, você pode simplesmente indicar as peças a ela, ou simplesmente você mesmo vai, faz um shopping e manda entregar.
E aí tem como você se relaciona no seu, não sei, o tipo de formação, né, que cada uma teve, ou que cada uma busca. Mas ontem a gente, por exemplo, teve a nossa segunda aula da nossa formação da nossa primeira turma em consultoria de imagem e estilo. Então, é conteúdo pra caramba, enfim, tem outros quesitos aí, mas as soluções e os resultados são sempre voltados para isso, agilidade e solução. Então, pensem nisso, pensem cada vez mais que tipo de consultora você é hoje. Você é a consultora hoje que se encaixa no nível de classe social de pessoas que tem uma renda até... Na verdade, eu acho até meio errado a gente falar sobre renda, porque hoje não se fala mais sobre renda, classe social, se fala por questão de comportamento. Porque a pessoa que às vezes ganha um salário bem inferior, se for prioridade para ela, ela vai contratar independente do valor de quanto a renda mensal dela. Então, eu penso que qual é o tipo de comportamento das pessoas que você está buscando cliente? Qual é o tipo de cliente, qual é o tipo de comportamento que suas possíveis clientes estão tendo? Você tem o mesmo comportamento que elas? O ambiente que você está inserida, como você tem se comportado, faz sentido com a mesma tipo de cliente que você quer conquistar? Então, de repente, faz só essa análise e você vai ter as respostas, quanto menos você espera, vai ter todas as respostas aí, basicamente, na ponta da língua, certo? Então, eu preciso ter dinheiro para eu poder me formar em consultoria de imagem, estilo? A resposta é não, gente. Você não precisa ter dinheiro, mas você precisa estar disposta e com clareza de onde você quer chegar. Eu acho que, como uma pessoa hoje que está formando outras pessoas, antes de atender aí a questão de integridade, que é o que a gente sempre preza, a resposta é essa. Aonde você quer chegar com a formação? E se você quer isso, se você acha que é muito interessante para você e o mercado de consultoria é incrível e tem gente para todo mundo, só você entender mesmo, seguir o que a gente tem postado aí, interagir com a gente e ver se isso faz sentido para você ou não. Então, não necessariamente você precisa ter dinheiro para ser consultora de imagem e estilo. Lembre da minha história. Eu fui vendedora de loja. Eu era vendedora de loja quando eu tinha meus 16 anos. Eu fui vendedora de loja e com isso foi graças a Deus que eu fui vendedora de loja, que hoje eu sou consultora de imagem e estilo. Hoje eu sou empreendedora. Então, tudo está ligado a isso, o que é prioridade, o que você quer para o seu futuro. E tem uma outra questão também que eu queria comentar com vocês, eu não sou estilosa para ser consultora. E aí entra naquela questão sobre eu ser estilosa ou não ser estilosa, ou acompanhar pessoas estilosas. Gente, a questão de você ser estilosa ou não para se tornar consultora, eu acho que isso é muito relativo de pessoa para pessoa, porque às vezes eu posso me achar super estilosa, e outra pessoa não achar, né? Então, acho que isso é muito relativo. E mesmo as pessoas que acreditam que não têm estilo, quando elas aprendem as técnicas, quando elas aprendem por a mão na massa, como possivelmente pessoas que vêm do mundo, por exemplo, do mundo corporativo, enfim, se são pessoas que vêm aí de uma gestão totalmente não ligada à moda, seja advogada, seja dentista, seja psicóloga, seja o que for, eu acredito que quando elas aprendem a técnica, não tem como errar. Então, a clareza do método, a clareza de como você vai aprender, e como você vai ensinar, e como você vai buscar, é só um método, é só seguir o passo a passo. Então, não existe fórmula mágica de falar assim, eu preciso ser estilosa para eu ser consultora de moda. Então, isso eu penso que é contraditório, tá? Então, sempre pense isso. Você precisa ter uma clareza do método, você precisa ter uma clareza de como você vai fazer o atendimento e só seguir o passo a passo, tá bom? Outra questão também é que essas pessoas que costumam falar que não tem estilo, são as pessoas que mais têm resultados, porque elas pegam aquilo como a maior fraqueza e transformam na maior força. Então, essas pessoas tendem a ter grandes resultados. Outra questão também é que todo mundo se veste desde criança.
A nossa percepção imagética inicia quando a gente já é criança. Veja aí, ó, não sei quem tem filho aí que está participando comigo, mas possivelmente sobrinhos, primos. Eu tenho duas primas, uma de 7, uma de 9, e hoje elas escolhem as roupas. Por que que elas já escolhem as roupas? Porque a percepção imagética delas já foi criada. Na verdade, está sendo criada. Então, quando a gente vai falar assim, ah, você não tem estilo ou eu não sou estilosa, isso é um mito ou uma crença que foi colocada dentro da sua cabeça em algum momento. Porque a percepção imagética é dada quando a gente é criança. E como exemplo, eu trago isso hoje, duas primas que eu tenho pequena, inclusive tem a menorzinha também, a de 2 aninhos, e juro por Deus, ela ama. A Melissa ama sapatinhos, ama. Enfim, ela já tem a paixão por sapato. E aí nasce uma possível consultora de imagem de estilo. Aí nasce uma pessoa, enfim, dá para continuar seguindo aí com tudo isso, tá? Mas é isso, meus amores. Então, que tipo de consultora você é? É a reflexão que eu quis trazer hoje aqui para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal lá no YouTube, que todos os vídeos ficam disponíveis lá. Ok? Se vocês tiverem mais dúvidas ou sugestões, me manda no direct, manda as coisas aí que eu vou respondendo e a gente vai discutindo cada vez mais. Então, a intenção agora é toda semana fazer live, agora à noite, para ver como que vai funcionar também esse teste, tá bom? Um beijo a todos vocês e eu te espero na próxima semana. Beijinho. Tchau, tchau.